Em 1934, uma rua inteira na Espanha precisou ser controlada pela polícia. Milhares de pessoas se amontoavam diante de um prédio residencial e até o exército foi chamado. A imprensa internacional começou a acompanhar o caso e as autoridades chegaram ao ponto de isolar completamente o edifício. Tudo isso por causa de uma voz que ninguém conseguia localizar. Ela respondia perguntas, provocava policiais, parecia saber o que acontecia dentro dos apartamentos e, segundo várias testemunhas, continuava falando, mesmo quando a principal suspeita estava longe dali. Durante semanas, especialistas procuraram tubos escondidos, passagens secretas, cúmplices e qualquer mecanismo que pudesse explicar aquilo. Só que não encontraram nada. E quanto mais tentavam provar que era uma fraude, mais estranho o caso ficava. Até hoje, o episódio conhecido como o Duende de Zaragoza continua sendo um daqueles casos em que existe uma explicação oficial, mas ela nunca conseguiu explicar tudo. Coloque seus fones de ouvido, pegue sua bebida, porque hoje nós temos mais um caso sinistro. Zaragoza, Espanha, 1934. No número 2 da rua Gascón de Gotor, um prédio de apartamentos aparentemente comum estava prestes a virar notícia dentro e fora do país. O caso ficaria conhecido como o Duende de Zaragoza, e o momento histórico ajudou a transformar aquilo numa obsessão nacional. A Espanha vivia os anos da Segunda República. Greves, confrontos políticos e protestos ocupavam os jornais. O clima no país já era de tensão e incerteza. Era um período em que qualquer acontecimento fora do comum ganhava força muito rápido. E em Zaragoza, não demorou para o caso deixar de ser apenas uma fofoca entre vizinhos e virar assunto de rua, de jornal e depois de autoridades. Foi nesse cenário que uma história completamente diferente começou a circular. Uma história sobre uma voz que falava de dentro de uma cozinha. Mas antes de existir um duende, existia apenas uma risada. Na madrugada de 27 de setembro de 1934, moradores acordaram com uma gargalhada alta e estranha ecoando pela escadaria. Uma mulher saiu do apartamento para procurar quem estava fazendo aquilo, e nada. Outra moradora apareceu, depois outra. Os vizinhos começaram a subir e descer as escadas, tentando localizar a origem daquele som. Aquela risada bizarra ecoava pelos corredores sem que ninguém conseguisse encontrar exatamente de onde vinha. O proprietário do edifício também apareceu, e a possibilidade de chamar a polícia chegou a ser discutida. Mas antes que alguma coisa fosse feita, a gargalhada simplesmente parou. Nos dias seguintes, ainda surgiram alguns ruídos estranhos durante a noite. Depois, tudo ficava em silêncio. O prédio voltou à rotina, e provavelmente aquela história teria sido esquecida. Só que, semanas depois, a coisa voltou. E dessa vez, dentro de uma cozinha. E falando. No segundo andar, à direita, morava a família Palazón. Na casa, trabalhava uma jovem empregada de apenas 16 anos chamada Pascuala Alcócer. Na manhã de 15 de novembro de 1934, Pascuala estava trabalhando quando ouviu uma voz masculina. Não era uma conversa comum vindo de outro apartamento. O som parecia sair do fogão da cozinha, que era ligado à chaminé do prédio. Nos dias seguintes, a voz passou a reagir ao que acontecia ali. Quando mexiam no fogão, a voz dizia: "Ai, você tá me machucando", e em outro momento exigiu que acendessem a luz para que pudesse enxergar. Pascuala saiu da cozinha muito assustada. O restante da família estava em outro cômodo. E naquele primeiro momento, a primeira hipótese foi quase que óbvia. Alguém podia estar preso na chaminé. A família então verificou o fogão, que era conectado à chaminé, e chamou em voz alta. Procurou pelas saídas da chaminé no telhado e nada. Além disso, o espaço era estreito demais para esconder uma pessoa. Então veio a segunda hipótese. Talvez algum vizinho tivesse descoberto uma forma de projetar a voz pelos dutos e fazer um som aparecer dentro da cozinha.
e estava fazendo aquilo como uma brincadeira. Isso até poderia explicar a gargalhada que eles ouviram em setembro. A família conversou com vizinhos, mas ninguém assumiu nada, e todos pareciam tão confusos quanto eles. Só que a partir daí, a atividade foi aumentando. Batidas e arranhões surgiam dentro do apartamento. Às vezes pareciam vir das paredes ou às vezes do próprio fogão. A voz ria, gemia, murmurava durante a noite e respondia quando alguém falava com ela. No começo, algumas testemunhas descreveram um tom mais agudo, quase feminino ou infantil. Só que depois a voz foi ficando mais grave e claramente masculina. A voz também parecia ter personalidade. Ela provocava, debochava, ficava agressiva e pedia várias vezes por luz. Era como se aquilo quisesse convencer as pessoas de que estava preso em algum lugar escuro dentro da parede ou da chaminé. Mas quando olhavam lá dentro, não havia nada. Foi aí que começaram a usar a palavra duende, não no sentido de uma criaturinha escondida numa floresta. No folclore espanhol, o duende é um pequeno espírito travesso que habita as casas. Se forem bem tratados, podem até ajudar nas tarefas, mas se ficarem zangados, provocam confusão e travessuras. E aquela presença parecia ter escolhido justamente aquela cozinha. A situação ficou mais perturbadora quando a voz começou a chamar pessoas pelo nome. Às vezes chamava por alguém chamado Maria e pedia que essa Maria fosse até ela. Mas Pascoala parecia receber uma atenção especial. A voz gritava o nome dela e mandava que ela chegasse mais perto do fogão, e depois ficava rindo. Para uma garota de 16 anos que precisava continuar trabalhando naquela mesma cozinha, a situação deixou de ser uma curiosidade rapidamente. Ela precisava entrar todos os dias no lugar de onde aquela coisa ficava chamando. E, segundo os relatos, às vezes o duende não dizia frase alguma, apenas gritava Pascoala e logo depois começava a gargalhar. A família também começou a acordar durante a noite com gritos e gemidos vindos da chaminé. Logo, a rotina da casa passou a girar em torno de esperar a próxima manifestação. E a história já não estava mais restrita à família. Vizinhos começaram a bater na porta da família para poder ouvir. Quanto mais gente aparecia, mais a voz parecia responder. A coisa até podia ser brincalhona por alguns minutos, mas se tornava agressiva logo depois. Fazia perguntas, respondia e provocava quem tentava desafiá-la. Em meados de novembro, a polícia finalmente foi chamada. Os agentes chegaram desconfiados, só que eles também ouviram. Segundo os relatos, a voz parecia reconhecer quem entrava na casa e chegou a chamar os policiais pelo nome. Um dos agentes resolveu testar se quem produzia aquilo conseguia perceber o que acontecia dentro da cozinha. Ele apagou a luz e imediatamente a voz exigiu que acendessem novamente. Então o policial acendeu e começaram as perguntas. Perguntaram quem era a voz, mas não tiveram resposta. Perguntaram quantas pessoas estavam naquele cômodo e a voz respondeu corretamente. Depois eles tentaram descobrir o que aquilo queria e perguntaram se era dinheiro e a voz respondeu que não. Depois perguntaram se era trabalho e a voz também respondeu que não. Até que alguém perguntou: "Então, homem, o que você quer?" E a resposta foi: "Eu não sou um homem." A frase deixou a cozinha em silêncio, mas a polícia ainda não estava pronta para aceitar que aquilo fosse algo sobrenatural. Para os agentes, alguém precisava estar fazendo aquilo. Então eles começaram uma busca muito séria. Os dutos do prédio foram vasculhados, a chaminé foi inspecionada, procuraram no porão, no sótão, no telhado e até no café que funcionava no térreo. Arquitetos, engenheiros, pedreiros e pessoas que conheciam a estrutura do edifício também foram envolvidos. A lógica era encontrar uma passagem, um tubo, uma abertura escondida ou qualquer mecanismo que permitisse a alguém falar sem ser visto. A chaminé era especialmente suspeita porque atravessava diferentes partes do prédio. Se alguém estivesse usando aquele caminho para projetar a voz,
Na teoria, uma inspeção mais minuciosa deveria revelar alguma coisa. Mas as buscas não resultaram em nada. Eles não encontraram ninguém escondido, um aparelho ou um ponto de onde as falas pudessem estar sendo produzidas. Não encontraram absolutamente nada. E durante as buscas, a própria voz parecia se divertir com o esforço deles. Em uma ocasião, um trabalhador estava medindo a abertura da chaminé e, antes que terminasse, ouviu a voz dizer que não precisava medir porque tinha 75 centímetros. O homem então conferiu e a medida estava correta. Ele ficou tão perturbado que saiu do apartamento e se recusou a voltar. Enquanto isso, a história explodiu. Os jornais começaram a publicar atualizações frequentes sobre o tal duende. A notícia atravessou a Espanha e chegou à imprensa internacional. O jornal The Times de Londres acompanhou o caso e publicou atualizações sobre aquilo que chamou de uma espécie de fantasma espanhol educado, justamente porque a voz não se limitava a fazer ruídos, ela conversava com as pessoas. O New York Times também publicou matérias sobre o fenômeno. E isso fez uma história que poderia ter ficado restrita a um prédio de Zaragoza ganhar uma dimensão internacional. Quanto mais os jornais publicavam, mais gente queria ouvir a voz pessoalmente. E a rua Gascon de Gotor virou o centro das atenções. Pessoas começaram a chegar de outras regiões. Havia curiosos, repórteres, céticos e gente convencida de que estava diante de algo sobrenatural. Em determinados momentos, milhares de pessoas se concentravam na frente do prédio. A situação ficou tão caótica que forças militares precisaram controlar a multidão e tropas chegaram a ser mobilizadas na região. Parte do público tratava tudo como uma grande brincadeira. Houve pessoas correndo pelos telhados próximos, cobertas com lençóis e fingindo ser fantasmas. 6 delas foram detidas. Já outros tentaram entrar no edifício se passando por autoridades. Uma rádio de Barcelona quis instalar um microfone na cozinha para transmitir as falas do duende, mas o pedido foi negado. Só que nem todo mundo estava rindo daquela situação. Algumas pessoas acreditavam que fosse uma manifestação espiritual. Outras achavam que havia algo demoníaco no apartamento. Um padre chegou a jogar água benta no fogão. E segundo uma reportagem da época, algumas mulheres de outros apartamentos receberam ritos religiosos por medo de serem afetadas pelo fenômeno. Mas nada disso fez a voz parar. E quanto mais atenção o caso recebia, maior ficava a pressão sobre as autoridades, já que não era apenas mais um problema de família. A rua estava tomada por uma multidão. A imprensa estrangeira estava publicando a história, e a polícia tinha sido colocada numa situação em que precisava explicar publicamente uma voz que seus próprios agentes diziam ter ouvido. E eles precisavam encontrar um responsável. Foi aí que Pasquala, a empregada da casa, passou de testemunha a suspeita. Médicos e psiquiatras começaram a conversar com os moradores. Um deles foi o psiquiatra Joaquim Gimeno Riera. As conversas com Pasquala foram descritas quase como interrogatórios. Ela tinha sido uma das primeiras pessoas a ouvir a voz na cozinha, e a entidade chamava seu nome com frequência. Para Gimeno Riera, isso apontava para uma explicação psicológica. Ele defendeu que Pasquala poderia estar produzindo a voz sem perceber, algo que ele chamou de ventriloquismo inconsciente. Basicamente, a hipótese era de que, em determinadas condições psicológicas, Pasquala conseguiria alterar e projetar a própria voz sem ter consciência de que fazia aquilo. A acústica da cozinha e o fogão poderiam confundir ainda mais a origem do som. Assim, para quem estivesse ouvindo, pareceria que a voz vinha da parede ou de dentro do fogão. Mas essa teoria tinha uma falha enorme. Existiam relatos de que a voz era ouvida mesmo quando Pasquala não estava lá. Durante um teste, a jovem chegou a ser mandada para longe do prédio durante parte do dia. A intenção era clara: se Pasquala estivesse longe e a voz desaparecesse, a suspeita sobre ela ganharia força. Mas a voz teria sido ouvida mesmo assim. Ainda assim, a teoria oficial não mudou.
A explicação dizia que ela não estaria enganando as pessoas de propósito. Para esses pseudo-especialistas, Pascoala produziria os sonhos sem perceber, num estado psicológico incomum. Só que isso não resolvia a pergunta mais óbvia: como explicar as manifestações relatadas quando ela não estava lá? Mesmo assim, as suspeitas permaneceram sobre Pascoala, e a pressão para encerrar o caso só aumentava. Foi nessa fase que a família Palazon deixou o apartamento. Depois, a família Grijalba, que já vivia no edifício, passou a ocupar o imóvel. Entre eles estava Arturo Grijalba Torre, uma criança na época. Décadas depois, em um documentário, Arturo ainda dizia lembrar claramente do que aconteceu. Ele descreveu o prédio como um lugar onde já não existia vida normal durante os acontecimentos. Policiais, curiosos e investigadores entravam e saíam. Tudo girava em torno daquela cozinha. Em uma ocasião, cansado da situação, Arturo comentou com o pai que aquilo era uma loucura, e aquela voz respondeu diretamente para ele: "Loucura não, pequeno." Arturo disse que nunca esqueceu aquilo. Ele afirmou que a voz também respondia a perguntas simples e parecia saber quantas pessoas estavam presentes. Ele também contou que quando a luz da cozinha era apagada, a voz reclamava dizendo que não conseguia enxergar. E esses detalhes se repetiam desde as primeiras manifestações. Não importava quem estivesse no apartamento, era como se aquilo realmente estivesse observando a cozinha. E era justamente esse tipo de interação que deixava o caso tão difícil. Se fosse alguém gritando de outro apartamento, essa pessoa precisaria saber o que estava acontecendo ali, naquela cozinha. Mas como? Lembrando que estamos falando de 1934. A pressão pública chegou ao limite. As autoridades decidiram esvaziar o prédio, então todos os moradores foram evacuados e a área ficou sob vigilância com acesso controlado. As formas de comunicação com o edifício foram cortadas durante a operação, e o governador pressionou a imprensa para parar de publicar reportagens sobre o assunto enquanto uma nova investigação acontecia. A ideia era eliminar qualquer possibilidade de interferência externa, sem curiosos entrando e sem moradores circulando livremente. O prédio foi revistado outra vez de cima a baixo. Não encontraram nenhum tipo de mecanismo, pessoa escondida ou passagem com outro cômodo. Enfim, não havia nenhuma explicação física capaz de encerrar o caso. E isso era importante porque, naquele momento, já não se tratava de moradores assustados procurando no escuro. O edifício estava sob controle das autoridades. A investigação estava justamente tentando desvendar uma possível farsa. Durante parte da operação, a voz permaneceu em silêncio, e isso parecia reforçar a hipótese de fraude. Talvez o responsável tivesse saído do prédio por causa da operação, até que um policial entrou na cozinha e perguntou se aquilo ainda estava ali. E uma gargalhada começou a sair da região do fogão. Depois começaram os insultos. A voz atacava os policiais como se estivesse esperando que alguém finalmente falasse com ela. Até que ela disse: "Eu vou matá-los." E ficou em silêncio. Os policiais permaneceram no local. Depois desse episódio, não houve nenhuma atividade por 2 dias. Então, os moradores finalmente receberam autorização para voltar, e a polícia começou a sair. Parecia que tinha terminado. Só que quando algumas pessoas se reuniram novamente na cozinha para discutir o que tinha acontecido, a voz voltou e disse: "Covardes, covardes, aqui estou eu." Era como se estivesse zombando de toda aquela operação. O prédio tinha sido isolado, vasculharam o edifício de cima a baixo e, mesmo assim, ninguém conseguia desvendar de onde aquela voz saía. Em dezembro de 1934, as autoridades decidiram encerrar o caso. A versão oficial colocou Pascoala como a responsável com o seu chamado ventriloquismo inconsciente. Pascoala, por sua vez, negou ser responsável por aquilo. Mas, infelizmente, para boa parte do público, a conclusão já estava formada. A garota que tinha começado a história como uma testemunha passou a ser tratada como culpada pelo caos que tomou Zaragoza. Ela perdeu o trabalho e deixou a cidade. Para as autoridades, a história estava encerrada.
Mas para Pascoala era exatamente o contrário. O rosto dela já tinha aparecido em quase todos os jornais, e a explicação oficial transformou uma empregada adolescente na pessoa que supostamente havia colocado a polícia, especialistas e a imprensa atrás de uma voz falsa. E uma das maiores contradições desse caso é que testemunhas continuaram afirmando que a voz havia sido ouvida quando Pascoala estava ausente. Além disso, relatos posteriores diziam que as manifestações continuaram depois que ela saiu. Porém, com a investigação oficialmente encerrada, a imprensa perdeu o interesse. Então, depois de semanas de risadas, respostas, insultos e ameaças, a voz simplesmente parou. E eles nunca descobriram se era uma pessoa escondida. Nunca encontraram um mecanismo capaz de explicar todas aquelas manifestações. Anos depois, o prédio original da rua Gascon de Gautor foi demolido. No terreno foi construído outro edifício nomeado de Duende. Nenhum novo fenômeno foi registrado ali. Para Pascoala, porém, o caso não acabou quando a voz silenciou. Seu rosto havia aparecido nos jornais, e durante anos, pessoas a reconheciam pelas fotografias publicadas na época e perguntavam sobre o duende e sobre a suposta capacidade de ventriloquismo inconsciente que ela dizia não possuir. No começo, Pascoala ainda tentava negar e explicar, mas com o tempo ela simplesmente parou. Segundo relatos, ela foi se tornando cada vez mais reclusa e viveu carregando esse fardo. Muito tempo depois, um repórter conseguiu encontrá-la e ele perguntou a ela de onde aquela voz vinha, e Pascoala respondeu apenas da parede. E foi só isso. Divos e divas, a única palavra que define esse caso é bizarro. O que causa mais estranheza é que em 1934 não tínhamos todos os aparatos eletrônicos que temos hoje, como câmeras, gravadores, eletrônicos portáteis, sabe? Então fica praticamente impossível usar essa teoria. Eu cogitei a ideia de ser algum tipo de espírito zombeteiro, mas eu não tenho certeza se esse tipo de espírito pode se comunicar dessa forma. Se você souber me responder, deixa aí nos comentários, porque eu realmente tenho dúvidas. O que mais me deixa perplexa foi o que fizeram com a Pascoala. Ela teve que abandonar o trabalho e a cidade após ter sido acusada por um pseudomédico de algo que nem existe na medicina. Tanto nos vídeos que assisti quanto nas pesquisas, o ventriloquismo inconsciente não existe, porque o ventriloquismo é algo impossível de se fazer sem ter controle e técnica. Enfim, eu quero muito saber qual a sua teoria sobre o caso do Duende de Zaragoza, então comenta aí pra mim. Eu vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o like, hypar o vídeo, se inscrever no canal, aproveite e clique nesse outro caso sinistro que tá aparecendo aí na tela. E se quiser e puder apoiar o canal, faça parte do clube de membros. Muito obrigada por assistir e até o próximo caso sinistro.